Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso vídeo com um conteúdo importante. Muitos de vocês talvez já tenham visto alguma coisa com relação a isso. Eu já ministrei uma aula ao vivo nessa semana para as turmas, mas eu estou fazendo esse vídeo para ficar mais clara a informação, né? Para que todos possam ter acesso a essa informação, a gente precisa, eu achei melhor, né, colocar mais algumas coisas aí, tá bom? Nós temos aqui nesse estudo formas de escrita e forma de traçado. E com que tipo de instrumento a gente faz esse traçado? Ou com quais instrumentos, né, nós fazemos esse traçado? Vamos ver aqui então, para que o nosso trabalho seja um trabalho mais claro possível. Nós temos alguns slides que a gente vai passar para vocês, para que o entendimento ele fique mais claro, para que a informação seja mais limpa o possível. Então nós resolvemos fazer isso, tá? Então vamos lá então. Bom, então aqui nós temos esse nosso primeiro slide, e aqui nós vamos falar um pouquinho da caligrafia técnica, né? O que é a caligrafia técnica, né? A caligrafia técnica é uma forma de expressão de forma escrita, mas essas informações que nós vamos passar, ou melhor dizendo, essa caligrafia que nós vamos fazer, ela é desenhada, ela não é escrita normalmente, né, como é feito lá quando nós vimos lá no ensino fundamental, lá bem no comecinho, quando a pessoa começou a escrever com letra de forma. A letra de forma é um padrão, mas a caligrafia técnica é outro. Então é uma forma padronizada de nós trabalharmos o conteúdo, de nós trabalharmos o assunto, tá? Então é importante que todos nós estejamos alerta para aquilo que a gente vai desenvolver a partir desta aula, tá? Esperemos aí que todos vocês já tenham os instrumentos na mão, já tenham lá o seu compasso, tenham o seu jogo de esquadro, tenha a sua régua, tenha também a sua lapiseira 0705, pois essas são as ferramentas que a gente vai usar, ou são instrumentos que a gente vai utilizar ao longo desse nosso curso. No segundo semestre letivo, tanto a turma do concomitante quanto a turma do integrado vai começar a ver conosco a parte de desenho técnico também, mas só agora utilizando o computador, né? Então é bom que estejamos aí nos preparando para isso, pois é de fundamental importância que nós tenhamos esses instrumentos, né, esses acessórios, posso dizer assim, para a gente poder desenvolver bem o nosso trabalho, tá? Espero que nessa aula nós possamos deixar o mais claro possível a informação e que vocês possam crescer no conhecimento, porque dentro desse processo de ensino-aprendizagem nós temos algumas coisas que nós precisamos, né, ter. E uma delas é o nosso instrumento aí de medição, que seria uma régua,
teremos que ter também o compasso para que nós possamos trabalhar um pouquinho também a parte de desenho geométrico. Nós postamos para vocês alguns materiais essa semana. Colocamos lá uma apostila completa de desenho técnico para você poder tirar algumas informações, tirar algumas dúvidas. E é importante que vocês façam essas leituras recomendadas para que na hora que nós formos trabalhar o assunto, vocês já estejam cientes, né, daquilo que vai ser desenvolvido, daquilo que a gente vai trabalhar, tá? Então eu espero que nesse momento a gente, ou nós, né, consigamos desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível, tá? Então o desenho, a caligrafia técnica, ela vai ser utilizada para nós expressarmos, né, as informações de forma bem clara e deixar tudo bem legível, deixar tudo bem claro, tudo bem cristalino, tá? Então esse é o objetivo dessa caligrafia técnica. Então nós temos aqui também algumas outras informações a respeito da caligrafia técnica. Então nós precisamos, inclusive, buscar cada vez mais e mais essa informação, de tal forma que todo e qualquer tipo de desenho ele tenha que tenha lá a sua legenda. Esta caligrafia ela precisa estar de certa forma padronizada, né? Então esse tipo de padronização não foi nenhum professor, não foi nenhum de nós que quem estabeleceu. É estabelecido segundo pesquisas das pessoas que trabalham lá na Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ali eles começam a normatizar uma série de coisas, ali eles preparam toda essa informação, porque na verdade quando você faz um projeto, você faz um desenho, esta pessoa que faz a leitura aqui no Brasil, uma pessoa do exterior tem que entender a mesma informação, tem que levar para eles a mesma informação. Então a caligrafia técnica ela tem que ser bem trabalhada, né? E é importante que vocês treinem também, apesar de que no segundo semestre vocês vão trabalhar mais com o computador, então já vem de uma forma mais tranquila. Há muito tempo atrás a caligrafia técnica ela era feita com uma régua que ela tinha o formato da letra e você tinha que desenhar sobre a régua e transcrever esse desenho, né, da letra lá para a área, né, onde tem a legenda. Então hoje a gente precisa praticar isso. Por quê? Porque de repente você está fazendo um serviço lá no campo e você precisa fazer um rascunho e você precisa escrever. Agora imagina a pessoa escrever com uma letra que nem ele consegue entender o que foi que ele escreveu, né? Então é importante que seja trabalhada a caligrafia técnica para a gente poder fazer um trabalho bem feito e apresentar um bom resultado lá na frente, ok? Vamos lá. Então, durante a realização do preenchimento da escrita, nós não podemos ficar alternando, conforme diz a norma lá, a gente não pode ficar alternando entre uma letra posicionada a 90 graus e depois colocar uma outra a 15 graus ou 75 graus, dependendo do plano que você está enxergando, tá? Então, é preciso que nós padronizemos isso. Precisamos trabalhar todo o processo de forma normalizada. Então, se eu começar a escrever um texto,
e a letra for inclinada, todo o processo, todo o restante tem que ser no mesmo formato. Imaginem esse texto aqui, ó, tá vendo? Esse texto que nós temos aqui. Opa, vamos lá. Esse texto que nós temos aqui, tá bom? Todo ele está inclinado. Porém, o que está acima, ele está a 90 graus. Ok? Então a gente mesclou um pouquinho aqui, mas por conta de visualização aqui fica melhor com uma letra a 90 graus e aqui a 15 graus, tá bem? Então essa aqui está inclinada, então fica bem claro para todos aí, né? Então quando você for trabalhar, escrever alguma coisa dentro de desenho técnico, dentro do projeto, não nesse slide que a gente está mostrando para vocês aqui, mas quando você for escrever lá na legenda, for colocar alguma informação, coloque dentro de um padrão, ok? Vamos lá. As letras, elas são desenhadas segundo as orientações indicadas na apostila. Então na apostila você tem todo um rol de informações ali, e também na norma, apesar de que a nossa apostila, a qual nós estamos utilizando, foi doada por um professor do Instituto Federal. Apostila essa que com o tempo ela perdeu aquela coisa de você não poder reproduzir, a não ser que a pessoa responsável, né, o autor, ele autoriza. Então essa apostila que está lá para vocês, ela pode ser sim copiada, porém ainda existe uma pessoa que é o detentor da informação. Então convém que sempre nós treinemos, sempre nós trabalhemos, escrevemos o máximo possível com caligrafia técnica para a gente criar essa habilidade, tá bom? Então não dá simplesmente para escrever uma meia dúzia de linha e achar que já sabe de caligrafia. Até hoje a minha não é tão boa assim, né? Mas melhorou muito, tá? Então nós temos ainda que aqui um modelo de caligrafia técnica. Então vejam, nós temos aqui a letra I, tá bem? Esta letra, veja que ela é inclinada, esta outra aqui também é inclinada, e esta também, tá? Porém existe uma sequência, né, para você poder desenhar essas letras. Então para fazer a letra I, tanto quanto as outras letras, você vai ter uma sequência numérica, tá vendo? E uma direção como você vai fazer o traçado. Nunca você faz o traçado empurrando a lapiseira, sempre puxando. Por conta do quê? Do desgaste do grafite, para que você não perca o seu desenho, tá bom? Então é importante que durante o processo de ensino, aprendizagem, todos estejam trabalhando bem essa parte do desenho, tá? Então é bom que fique bem claro, né, que todo e qualquer tipo de desenho que você vá fazer, ele precisa ter um padrão e tem que ter uma sequência, tá bom? Então basicamente é isso aí. Então nós temos ainda no próximo slide tipos de linha. Então a gente vai entender hoje também
como é que são essas linhas? Às vezes nós temos algumas peças que precisam de algumas indicações para que você possa passar para essa pessoa que está fazendo o desenho que ali existe um outro detalhe, né? Então nós temos essas linhas onde nós vamos ver para cada uma delas qual é a sua aplicação, tá? Então essas linhas, elas precisam trabalhar dentro de um padrão também, elas precisam ser trabalhadas de tal forma que facilite essa leitura desse desenho. E quando você coloca um tipo de linha dentro de um desenho, você está escrevendo para ele de uma forma técnica o que é que está acontecendo ali, tá? Então vamos ver o próximo slide. Deixa eu colocar aqui o próximo slide. Isso aí. Bom, aqui nesse próximo slide nós temos mais algumas informações. E começamos aí com a linha contínua, tá? A contínua aí você tem de duas formas, a contínua fina e a contínua grossa. Vamos ver a contínua fina, o que acontece com ela. Então, ela tem que ser trabalhada com a lapiseira 05, traçado bem suave, né? Para você começar a desenhar, para você começar a fazer o desenho, para você começar a passar a informação, tá? Então tem que ser traçado bem suave, tá bom? E qual é a função dessa linha contínua fina? Ela indica interseções imaginárias, linhas de chamada, linhas de cota, achura, contornos e seções rebatidas nas peças, fundo da rosca, né? Depois a gente vai aprender um pouquinho a respeito disso também, e também perfis de engrenagem, né? O pessoal conhece aí, quem não é da área, conhece como sendo roda dentada, né? Então, por exemplo, os relógios antigos, né? Eles são fabricados com engrenagens, então elas trabalham acopladas, né, para poder fazer um segundo ou um terceiro movimento, tá? Então nós temos aqui as linhas contínuas que vão servir para estas finalidades aqui, ok? Bom, ainda nós temos a linha contínua grossa. A gente colocou aqui, tá vendo? Usando a lapiseira 07. Ela é usada nos contornos e arestas visíveis. Tudo aquilo que você consegue enxergar, tudo aquilo que você bateu o olho em qualquer posição e você consegue enxergar os contornos desse objeto. Esse tipo de linha que você vai usar é a linha contínua e tem que ser a linha grossa, que seria a linha de acabamento, tá ok? Temos um outro tipo de linha também, a linha tracejada fina, que ela é utilizada mais com a lapiseira 05 também, tá? Vamos ver qual é a aplicação dela, né? Os contornos e arestas não visíveis, quer dizer, você olha para o objeto, você sabe que tem um detalhe atrás dele, mas você olhando aqui você não consegue enxergar. Então você pode representá-lo com a linha tracejada. Lembrando que quando você usa a linha tracejada, você não pode cotar neste detalhe. Você precisa representar uma outra vista para você poder mostrar aquela dimensão, tá ok? Então toda a cotagem tem que ser feito em todo o desenho de tal forma que
o desenho tenha o mínimo, o máximo possível de informações. Quando eu digo o máximo possível de informações, não é você colocar muita coisa. Esse máximo possível é o seguinte, é o limite. Então você tem que colocar exatamente o que precisa ser colocado ali, tá? Então arestas, contornos e arestas não visíveis, né? As partes do objeto que você não consegue enxergar, tá bom? Legal? Temos ainda a linha traço ponto fina, que é utilizada para quê? Para indicar linha de centro. Por exemplo, você faz o desenho de uma circunferência e essa circunferência ela precisa de uma linha para indicar o seu centro. Então, a linha de centro, a linha traço ponto, tá legal? A linha traço ponto, ele é para isso. Então ela tem um tracinho, um ponto, um tracinho, um ponto, um tracinho, um ponto, tá? E ainda pode ser utilizada para indicar a linha de simetria. Por exemplo, você pode pegar uma peça cilíndrica, você corta ela ao meio na sua seção longitudinal e aí você representa só um pedaço da peça, a metade da peça, seja para baixo da linha de centro ou para cima da linha de centro. Então quando você coloca essa linha traço ponto, ela também indica a simetria, né? Por quê? O que é a simetria? É simétrico, é igual, tá bom? Os lados são iguais. Outro tipo também que pode ser usado essa linha traço ponto são as trajetórias, né? São as linhas de trajetórias, né? O caminho que vai percorrer, trajetória, o caminho que ele vai percorrer, tá? Então você pode usar também a linha traço ponto fina para isso. Temos também a traço ponto grossa, que ela vai ser utilizada para quê? Para linhas de superfície com indicação especial. Então você tem uma indicação especial no desenho. Por exemplo, você tem vários detalhes do desenho, mas tem um detalhezinho ali que você quer mostrar. Então você pode usar esse tipo de linha para fazer esse tipo de coisa, tá? Depois nós temos as linhas traço ponto grossa e também a fina, quer dizer, elas são conjugadas, traço ponto grossa e fina. Então veja que aqui ela começou com a traço ponto grossa, foi dando sequência, aí chegou aqui, ó, traço ponto fina, indicando o caminho, a direção, e aí depois fora da peça ele marca aqui a mais grossa também, ok? Depois nós vamos ter um exemplo lá que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então ela indica o plano de corte e o andamento de corte, tá bom? O que é o plano de corte? É quando você vai recortar a peça, tá? E desculpa. E outra, a gente pode indicar também o caminho, né? Que ele vai percorrer. Bom, vamos lá. Ainda nós temos aqui, ó, um primeiro exemplo. Conforme eu falei para vocês, né? Então nós temos uma peça cilíndrica com 4 furos aqui, tá bem? Então o que nós temos, ó, bem no meio da peça aqui, ó, nesse plano horizontal e nesse plano transversal, nós temos a linha traço ponto fina, tá ok? E temos também ela aqui, ó, circundando esses furos. Então ele está indicando aqui o centro desses furos, tá bom? E percebam que aqui é o plano de corte. Então ele está falando para mim o seguinte, ó, o que o desenho está indicando para mim? Eu quero cortar exatamente aqui no meio. Então eu vou jogar essa parte fora e eu quero mostrar esse furo, este furo e este furo, tá? Então aqui é o plano de corte, tá vendo? E a linha de contorno é a mais grossa, né? Que tá aqui no contorno da peça, tá? Um exemplozinho bem simples aí
pra gente começar a entender um pouco disso. Então nós temos, tô um pouquinho gripado, pessoal. Então nós temos aqui também uma outra peça, um outro exemplo, uma peça cilíndrica, tá vendo? Toda ela é cilíndrica. O que indica que essa peça é cilíndrica? A sua linha de centro fina, tá vendo? Traça o ponto, a fina. E temos também essa linha aqui, ó, de interrupção, tá legal? Então esse tipo de linha de interrupção indica o seguinte, ó, essa peça onde está interrompido, ela não cabe totalmente na folha. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz um recorte aqui, tá vendo? Separei a peça, como se tivesse passado uma serra aqui, tá? Então ele indica aqui o comprimento total da peça, tá bem? Porém, ela não está em verdadeira grandeza, né? Está numa dimensão um pouco menor, ok? Então nós temos aqui 1 é a linha de centro, 2 é a linha de interrupção, que é essa aqui, a 3 é a linha de cota, tá vendo? É a linha que sai daqui. Isso aqui é a linha de chamada, aqui é a linha de cota, que está bem aqui em cima, ok? E também a linha contínua, né, que é de contorno, tá vendo? Que é uma linha grossa, ok? Então esse é um exemplo que a gente está passando para vocês desse pequeno assunto que a gente está tratando aqui hoje, tá? E esperemos aí que tenha ficado claro para todos vocês, né? Porque o objetivo principal aqui é fazer algumas demonstrações também para vocês em cima do assunto que a gente desenvolve, para que todos possam ter um bom entendimento, ok? Queria agradecer a você que ficou conosco até esse momento e dentro em breve nós estaremos aí passando mais algumas informações a vocês, ok? Um grande abraço para todos vocês, ok? Até mais.